Já sentiu aquele peso no corpo, aquela dificuldade em levantar-se do sofá, ou a sensação de que as tarefas do dia a dia estão a ficar cada vez mais custosas? Acha que é apenas a idade a chegar, uma inevitabilidade com que temos de aprender a viver. Muitos de nós, depois dos 60, começam a notar que a força de outrora parece desaparecer, que os músculos diminuem, e com eles, a nossa autonomia. É uma realidade dolorosa. Ver a nossa capacidade física diminuir, limitando as atividades que antes fazíamos com prazer, como brincar com os netos, cuidar do jardim ou simplesmente andar sem nos sentirmos cansados. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se houvesse uma forma natural e segura de combater essa perda de massa muscular e de recuperar a vitalidade que pensava ter perdido para sempre? Não estamos a falar de milagres ou de soluções mágicas, mas sim de conhecimento e de uma abordagem prática que pode fazer toda a diferença. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de um suplemento natural que pode ser o seu grande aliado nesta jornada para reconstruir a sua força. E vamos explorar os pilares essenciais que, em conjunto, o vão ajudar a sentir-se mais forte, mais independente e com mais energia para aproveitar cada dia. Fique até ao fim, pois o que vamos partilhar pode surpreendê-lo e transformar a sua perspectiva sobre o envelhecimento ativo. Aquela sensação de cansaço constante, a dificuldade em abrir um frasco, o receio de cair ao caminhar, são sintomas comuns que muitas pessoas começam a experimentar depois dos 60 anos. Isto tem um nome: sarcopenia. É a perda gradual de massa muscular, força e função que ocorre com o envelhecimento. E não é apenas uma questão estética. A sarcopenia é um problema sério de saúde que afeta a nossa qualidade de vida de forma profunda. Pense bem, os nossos músculos são muito mais do que aquilo que vemos no espelho. Eles são os pilares da nossa autonomia, os motores que nos permitem realizar as atividades mais simples, desde levantar um saco de compras a levantarmos-nos de uma cadeira. Quando perdemos músculo, perdemos independência, aumenta o risco de quedas, que podem levar a fraturas graves, e torna-nos mais vulneráveis a doenças, já que os músculos desempenham um papel crucial no nosso metabolismo e no nosso sistema imunitário. Durante muito tempo, pensou-se que esta perda muscular era apenas uma parte inevitável do envelhecimento, algo contra o qual não podíamos fazer nada. Mas a ciência avançou, e hoje sabemos que podemos não só abrandar essa perda, como até mesmo reverter parte dela e construir nova massa muscular. E é aqui que entra o nosso grande aliado, um suplemento natural que tem sido estudado há décadas e que tem provado ser extremamente eficaz e seguro para a população mais velha, a creatina. Sim, a creatina. Talvez já a tenha ouvido falar no contexto de atletas e fisiculturistas. E é verdade que eles a usam para otimizar o desempenho e o crescimento muscular. Mas o que muitos não sabem é que os seus benefícios vão muito além dos ginásios e dos desportos de alta competição. Para nós, pessoas com mais de 60 anos, a creatina pode ser um verdadeiro divisor de águas na nossa jornada para manter a força e a vitalidade. Mas o que é exatamente a creatina? É uma substância natural produzida pelo nosso próprio corpo, principalmente no fígado, nos rins e no pâncreas. A partir de aminoácidos, ela é armazenada principalmente nos nossos músculos e desempenha um papel fundamental na produção de energia rápida. Pense nela como um pequeno reservatório de combustível para os seus músculos.
quando seus músculos precisam de um turbo de energia para levantar um peso, para se levantar rapidamente ou para dar um passo mais forte. A creatina está lá para fornecer essa explosão de energia. Com o envelhecimento, a nossa produção natural de creatina pode diminuir. E é por isso que a suplementação pode ser tão benéfica ao suplementar com creatina. Estamos a aumentar essas reservas de energia nos nossos músculos. Isso significa que, quando você faz um esforço, mesmo que seja apenas levantar um neto ou carregar as compras do supermercado, os seus músculos têm mais combustível disponível. Este aumento de energia não só o ajuda a ter mais força e resistência nas suas atividades diárias, como também é crucial para o crescimento muscular. Quando seus músculos têm mais energia, você consegue fazer mais repetições num exercício, levantar um peso ligeiramente maior, ou simplesmente sentir-se menos exausto ao longo do dia. E são precisamente esses pequenos esforços extra que sinalizam aos seus músculos que precisam de se adaptar e crescer. A creatina não constrói músculos por si só, como se fosse magia. Ela otimiza a sua capacidade de os treinar e de se recuperar, criando o ambiente perfeito para o crescimento muscular. Além disso, a creatina tem outro benefício interessante: ela ajuda a hidratar as células musculares. Imagine as suas células musculares como pequenos balões. A creatina atrai água para dentro desses balões, o que os torna mais cheios e pode até dar uma aparência mais volumosa aos músculos. Mas mais importante do que a estética, essa hidratação celular é fundamental para a saúde e o funcionamento dos músculos, contribuindo para uma melhor síntese de proteínas, o processo de construção e reparação muscular. É importante realçar que a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo, com um vasto corpo de pesquisa que apoia a sua segurança e eficácia, incluindo em populações mais velhas. As preocupações iniciais sobre os seus efeitos nos rins foram amplamente desmistificadas por estudos robustos, que mostram que, em indivíduos saudáveis e com doses recomendadas, a creatina não representa um risco para a função renal. No entanto, como com qualquer suplemento, é sempre sábio conversar com o seu médico antes de começar, especialmente se tiver alguma condição de saúde pré-existente ou estiver a tomar medicação. Ao integrar a creatina na sua rotina, está a dar um passo significativo para revitalizar os seus músculos. Mas ela não atua sozinha. É um poderoso catalisador que funciona em harmonia com outros elementos essenciais para a saúde muscular. E é sobre esses outros pilares cruciais que vamos conversar a seguir, mostrando como uma abordagem completa pode trazer resultados verdadeiramente transformadores para a sua força e qualidade de vida. Como conversamos, a creatina é um suplemento incrível que pode otimizar a sua capacidade de construir e manter massa muscular. Mas ela não é a única peça do quebra-cabeça para colher os verdadeiros frutos desta jornada de revitalização. Precisamos de olhar para o quadro completo: o que come, como se move e até como dorme. Tudo isso desempenha um papel fundamental. Vamos falar primeiro da alimentação, e um nutriente em particular que é o verdadeiro tijolo dos seus músculos: a proteína. Depois dos 60 anos, as nossas necessidades de proteína são, na verdade, maiores do que pensávamos. O nosso corpo torna-se menos eficiente ao usar a proteína que consumimos, o que significa que precisamos de comer mais para obter o mesmo efeito de construção muscular.
Pense na proteína como os materiais de construção que os seus músculos precisam para se reparar e crescer, depois de serem estimulados pela atividade física e pela creatina. Sem proteína suficiente, todo o seu esforço pode ser em vão. Então, o que podemos fazer? Inclua fontes de proteína magra em todas as suas refeições. Estamos a falar de ovos, frango, peru, peixe, especialmente peixes gordos como o salmão e a sardinha, que também são ricos em ômega 3, legumes como o feijão. O grão de bico e as lentilhas são excelentes opções, especialmente se for vegetariano ou se quiser reduzir o consumo de carne. Produtos lácteos, como iogurte natural e queijo fresco, são também fantásticas fontes de proteína. Além de cálcio, uma boa estratégia é começar o dia com uma dose de proteína, como ovos mexidos, iogurte grego ou uma fatia de pão integral com queijo, no almoço e no jantar. Garanta que metade do seu prato é composto por uma fonte de proteína e vegetais coloridos. Pequenas porções de frutos secos ou sementes podem ser ótimos lanches ricos em proteína ao longo do dia. O importante é a consistência e a variedade, garantindo que o seu corpo tem os blocos de construção de que precisa. Agora, e talvez a peça mais importante depois da nutrição, o movimento, ou mais especificamente, o treino de força. A creatina, por si só, não vai construir músculo se você ficar sentado no sofá. Ela maximiza os resultados do seu esforço. Os seus músculos precisam de ser desafiados para crescer. E não se assuste com a ideia de treino de força. Não estamos a falar de levantar pesos enormes no ginásio. A menos que isso seja algo que já faça e goste. O treino de força para nós. Depois dos 60, pode ser tão simples como usar o peso do seu próprio corpo. Exercícios como levantar-se e sentar-se de uma cadeira ou agachamento adaptado. Flexões de parede, levantar-se nas pontas dos pés para fortalecer as pernas. Ou usar elásticos de resistência podem ser incrivelmente eficazes. Comece devagar, preste atenção ao seu corpo e, se possível, procure a orientação de um profissional de educação física ou fisioterapeuta. Eles podem criar um plano seguro e eficaz, adaptado às suas necessidades e capacidades. O segredo é a progressão gradual. Comece com poucas repetições e aumente à medida que se sentir mais forte. O importante é sentir os seus músculos a trabalhar e a desafiá-los um pouco mais a cada semana. Tentar fazer 2 ou 3 sessões de 20 a 30 minutos de treino de força por semana pode fazer uma diferença monumental na sua força, equilíbrio e na sua capacidade de realizar tarefas diárias. Lembre-se, o objetivo não é ficar um atleta olímpico, mas sim ser forte o suficiente para desfrutar da vida com independência e sem limitações. Passando para outro pilar, muitas vezes subestimado, o sono. Dormir bem é tão crucial para a construção muscular quanto a alimentação e o exercício. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta hormonas de crescimento e testosterona, que são vitais para a reparação e o crescimento dos tecidos musculares, se não dormirmos o suficiente, ou se o nosso sono for de má qualidade. Estamos a sabotar todo o esforço que fazemos na alimentação e no exercício. O ideal é tentar ter entre 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite. Se tem dificuldades em dormir, algumas mudanças simples podem ajudar. Crie uma rotina relaxante antes de deitar, leia um livro, ouça música calma, tome um banho quente, evite ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul pode perturbar a produção de melatonina, a hormona do sono. Mantenha o seu quarto escuro.
silencioso e fresco. Evite cafeína e refeições pesadas perto da hora de deitar. A consistência no horário de sono, mesmo aos fins de semana. Também ajuda o seu corpo a regular o seu relógio biológico. Um sono reparador não só ajuda os seus músculos a recuperarem e crescerem, como também melhora o seu humor, a sua energia e a sua capacidade de concentração no dia seguinte. Finalmente, não podemos esquecer a hidratação. A água é essencial para todas as funções do corpo, e os seus músculos não são exceção. Os músculos são compostos por cerca de 75% de água. Uma hidratação adequada é vital para o transporte de nutrientes para as células musculares, para a remoção de resíduos e para a otimização da função muscular em geral. A desidratação, mesmo que leve, pode levar à fadiga muscular, cãibras e diminuição do desempenho físico. Certifique-se de beber água suficiente ao longo do dia. E não espere pela sede. Uma boa regra geral é beber um copo de água a cada hora ou 2, ou ter sempre uma garrafa de água por perto para se lembrar de beber. Chás de ervas sem açúcar também contam. Lembre-se que o nosso corpo, à medida que envelhece, pode ter uma percepção reduzida da sede. Por isso é ainda mais importante sermos proativos na nossa ingestão de líquidos. Combinar a suplementação de creatina com uma ingestão adequada de proteína. Um programa de treino de força regular, sono de qualidade e uma boa hidratação cria um ambiente ideal para que os seus músculos prosperem. Cada um destes pilares apoia os outros, amplificando os resultados e permitindo que você experimente uma vitalidade e uma força que talvez nem imaginasse ser possível nesta fase da vida. A seguir, vamos solidificar tudo isto e ver como pode integrar estes conhecimentos na sua vida diária, de forma simples e eficaz. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa, onde todas as peças se encaixam. Vimos a importância vital dos nossos músculos para a nossa autonomia e bem-estar. Desmistificamos a sarcopenia como uma inevitabilidade e descobrimos o poder da creatina como um aliado natural. Exploramos também os pilares fundamentais da proteína como o construtor, o treino de força como o estímulo, o sono como o reparador e a hidratação como o lubrificante. O segredo, meus amigos, não está numa única solução mágica, mas sim na sinergia destes elementos. É a orquestra completa que toca a melodia da vitalidade e da força. Pensar em tudo isto de uma vez pode parecer avassalador, mas a beleza está na simplicidade. Não precisa de mudar tudo de um dia para o outro. Pequenas mudanças consistentes são o verdadeiro motor da transformação. Comece por um pilar de cada vez, ou integre-os gradualmente na sua rotina. Por exemplo, pode começar por garantir que toma um bom pequeno almoço rico em proteína. Depois, adicione um pequeno exercício de levantar e sentar da cadeira algumas vezes ao dia. Quando se sentir confortável, comece a tomar a creatina, misturada com a sua bebida preferida de manhã, e assim, passo a passo, vai construindo um novo estilo de vida. Lembre-se, o corpo humano, independentemente da idade, é uma máquina de adaptação incrível. Ele responde ao que lhe damos e ao que lhe pedimos, se lhe dermos os nutrientes certos, o estímulo adequado para crescer e o descanso necessário para recuperar. Ele irá surpreendê-lo com a sua capacidade de regeneração. Muitas pessoas com mais de 60 anos e até 70 ou 80 estão a conseguir recuperar a força perdida, a melhorar o seu equilíbrio e a viver com uma qualidade de vida muito superior. Simplesmente aplicando estes princípios. Não importa onde está hoje,
O importante é onde quer chegar e o primeiro passo que vai dar para lá. Permita-me partilhar um pensamento. Muitas vezes, pensamos que o envelhecimento nos condena à fragilidade, mas a verdade é que podemos escolher como envelhecer. Podemos aceitar a perda gradual da nossa força e independência, ou podemos lutar por cada grama de músculo, por cada dia de autonomia, por cada momento de alegria com os nossos entes queridos. A escolha é nossa. E esta escolha não é apenas para o nosso corpo, é para a nossa mente, para o nosso espírito. Quando nos sentimos mais fortes fisicamente, a nossa autoconfiança cresce, o nosso humor melhora e a nossa perspecção da vida torna-se mais positiva. É um ciclo virtuoso. Um ponto importante a reforçar, especialmente para quem nunca considerou suplementos antes, a creatina é um dos suplementos mais seguros e bem estudados, se tiver alguma condição médica, como problemas renais ou hepáticos, ou se estiver a tomar medicação. É fundamental que consulte o seu médico antes de iniciar qualquer suplementação. Esta é uma medida de segurança que o ajudará a garantir que está a tomar a decisão certa para a sua saúde individual. A dose recomendada para a maioria das pessoas, depois da fase inicial de carga se optar por fazer uma, é de cerca de 3 a 5 gramas por dia, tomada a qualquer altura. Embora muitos prefiram tomá-la após o treino ou com uma refeição para otimizar a absorção. E seja consistente, como tudo na vida. A consistência é a chave. Não espere resultados da noite para o dia. A construção muscular é um processo gradual, que requer paciência e persistência. Então, qual é o seu próximo passo? Talvez seja conversar com o seu médico sobre a creatina. Talvez seja começar a adicionar uma porção extra de proteína ao seu jantar. Ou talvez seja fazer aquelas 10 repetições de levantamento da cadeira todos os dias. Seja qual for o seu ponto de partida. Saiba que cada pequeno esforço conta. Cada grama de músculo que constrói. Cada passo mais firme que dá. Cada vez que se levanta sem esforço. É uma vitória. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde e felicidade. A sua vitalidade e a sua independência valem o esforço. Não se resigne à ideia de que a idade tira tudo. Pelo contrário, use este conhecimento para se capacitar e viver os seus anos dourados com a força e a energia que merece. Adoraríamos saber a sua opinião. Já experimentou a creatina ou algum destes hábitos? Partilhe as suas experiências e as suas dúvidas nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. Se este vídeo foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto, pois isso ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para si. Viva a sua melhor vida em todas as idades. A força está em si.